O silêncio na sala era ensurdecedor. A luz fria dos fluorescentes iluminava rostos tensos. Alguém estava prestes a fazer uma proposta que poderia mudar tudo. Mas, dentro desse alguém, uma tempestade de dúvidas se formava. E se o plano falhasse? E se a confiança se transformasse em traição? Era a primeira reunião do novo projeto. A expectativa estava nas alturas. A ideia brilhante que tinha elaborado fervilhava em sua mente, um potencial que poderia catapultá-los ao sucesso. Mas havia um problema: seu sócio. A pessoa com quem compartilhava sonhos e planos. Essa conexão poderia ser a chave para o sucesso, ou uma armadilha mortal. Ele tentava manter a calma, mas a ansiedade pulsava em suas veias. O olhar do sócio era encorajador, mas ele não conseguia se livrar daquela sensação de que, no fundo, uma sombra de desconfiança pairava entre eles. Lembranças de conversas passadas vinham à tona, seus olhares furtivos durante discussões sobre divisão de tarefas e reconhecimento. Algo não estava certo. A ideia que brilhava em sua mente agora parecia uma espada de dois gumes. Como poderia saber se aquelas ideias que compartilhavam não seriam usadas contra ele? Ele se perguntava se o sócio realmente estava comprometido ou se, nas sombras, pretendia roubar sua ideia e levar tudo para si. A pressão aumentava. O que aconteceria se ele se tornasse apenas um figurante na própria história? A sala estava impregnada de um clima de expectativa. E se a honestidade não fosse a melhor política? E se essa pessoa estivesse prestes a cruzar uma linha sem volta? O pensamento o consumia. Ele precisava de respostas, precisava garantir que seu projeto não se tornasse uma arma contra si mesmo. Respirando fundo, ele decidiu que a conversa precisava acontecer. Mas mesmo ao expor suas preocupações, um nó se formava em sua garganta. A tensão estava no ar, e ele sabia que essa decisão poderia ser o divisor de águas. O que revelariam as palavras que estavam prestes a ser ditas? A ideia, que deveria ser um sonho compartilhado, agora se tornava uma fonte de incertezas. A privacidade do pensamento, que antes parecia inabalável, agora estava em jogo. Algo lhes dizia que o futuro deles dependia da sinceridade naquele momento. A luz do dia ainda estava longe, e a escuridão da dúvida se aproximava. Com um último olhar para o sócio, seu coração acelerava. O que ele estava prestes a descobrir poderia ser devastador. Ele precisava saber se a honestidade ainda tinha um lugar naquele jogo. O tempo parecia paralisar, e o silêncio ecoava como um aviso. O que ele não sabia era que, em breve, a verdade se revelaria de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Numa sala iluminada por luzes brancas e frias, alguém se levantou. A ideia era audaciosa, uma revolução silenciosa no mundo corporativo. Sabia que aquilo poderia mudar tudo. O brilho nos olhos dos colegas, os sussurros de admiração, tudo isso fez o coração bater mais rápido. Mas, enquanto apresentava seu projeto, sentiu um olhar pesado. Era o empresário, seu sócio, encostado na parede, com os braços cruzados, uma expressão que misturava desdém e inveja. A emoção estava no ar, palpável. A sala estava em silêncio, todos aguardando a reação do empresário. Ele deveria ser a maior fonte de apoio. Mas, quando as palmas começaram a soar, algo dentro dele se partiu. A ideia não era apenas inovadora, era promissora, uma chance de brilhar. E quem se destacava ali? Não ele. Essa sensação de insegurança o consumia. O tempo parecia passar devagar. Ele tentava esconder seu desconforto atrás de um sorriso forçado, mas a verdade é que sua mente estava em um turbilhão. E se isso realmente funcionasse? E se ele fosse o único a receber o reconhecimento? Pensamentos sombrios dançavam em sua cabeça, enquanto ele se preparava para o que viria a seguir. Essa pessoa estava prestes a cruzar uma linha. Ele decidiu agir. A traição não era apenas uma palavra, era um caminho tentador. E assim, entre conversas furtivas e planos elaborados, essa pessoa começou a arquitetar um plano mirabolante, um jeito de roubar a ideia que um dia o deixou tão inseguro. Mas, ninguém sabia o que o destino reservava. A criatividade é um terreno perigoso. O que parecia uma jogada genial logo se tornaria um fardo. Na calada da noite, os ecos das decisões erradas começavam a se manifestar.
O empresário não estava apenas lidando com seus próprios demônios, estava prestes a enfrentar um julgamento, onde a verdade viria à tona. Algo que ninguém estava preparado para ouvir. O que essa pessoa não sabia é que a honestidade é a melhor política. O que parecia um jogo de xadrez se transformaria em uma batalha épica, onde apenas a verdade poderia triunfar. Cada passo dado em direção à escuridão traria consequências inimagináveis. E a revelação que o juiz faria mudaria tudo, destruindo suas esperanças de um recomeço. Os olhos se arregalaram, e um silêncio mortal tomou conta do tribunal. A insegurança se transformou em desespero, enquanto a verdade pulsava em cada canto. O que seria revelado a seguir? A mente começou a girar. O que aconteceria com ele agora? O tempo estava se esgotando, e as consequências eram inevitáveis. A única pergunta que restava era como ele conseguiria escapar deste labirinto que ele mesmo criou. A ambição pode cegar a moral. Em um escritório iluminado, uma ideia brilhante surgia. Era o resultado de noites sem dormir, esboços rabiscados e uma visão compartilhada. Mas, para alguém, essa luz se transformou em sombra. Ele, que prometeu lealdade, decidiu trair. Em um momento de fraqueza, pegou a ideia do sócio e a apresentou como sua. O coração do sócio, que confiava plenamente, despencou. A traição cortou como uma faca afiada. Essa pessoa se viu em um mar de desespero. O mundo corporativo, que antes parecia sólido, agora era um labirinto de incertezas. O sócio olhou para a tela do computador. As palavras escritas por ele, agora glorificadas nas vozes de outros. As reuniões em que ele havia dedicado esforço e paixão tornaram-se ecos distantes, distorcidas pela ambição desenfreada de quem considerava o sucesso mais valioso do que a honestidade. A tristeza o envolveu como uma névoa densa. Ele sabia que essa traição não era apenas uma questão de negócio. Era uma ferida profunda, uma quebra de confiança que ecoaria pelos corredores da mente. O dia da apresentação chegou. Uma sala repleta de expectativas, olhares fixos na nova ideia o que ele havia roubado. Mas, à medida que o empresário falava, a tensão aumentava. O sócio, que estava em silêncio na plateia, sentia uma tempestade se formando dentro dele. O que aconteceria se ele se levantasse e dissesse a verdade? A luta entre a integridade e o medo o consumia. E então, no auge da apresentação, o juiz entrou na sala, como um relâmpago cortando a escuridão. Ele tinha algo a revelar, algo que poderia mudar tudo. As palavras que saíram de sua boca deixaram o empresário paralisado. O impacto do que seria dito iria além de qualquer expectativa de uma revelação que poderia aniquilar não apenas o projeto, mas também a reputação daquele que se entregará à traição. O sócio sentiu um frio na espinha. Seria esse o momento da verdade? Poderia a justiça finalmente prevalecer? O suspense era palpável. O que o juiz tinha para dizer? E se você está gostando dessa história, se inscreva no canal porque a transformação está só começando. A traição é uma sombra que se instala lentamente, sem que você perceba. Alguém que confiou, que acreditou no sonho compartilhado, agora se vê diante de uma realidade dolorosa. A notícia chegou como um furacão, devastando tudo ao redor. A ideia que ele pensou ter construído lado a lado, na verdade, foi roubada. O silêncio no escritório se torna ensurdecedor. Os olhares se cruzam, mas a verdade está apenas começando a emergir. Uma revelação sombria, e a traição estava mais próxima do que se imaginava. O sócio, aquele em quem depositou sua confiança, agora se revela um usurpador, um ladrão de ideias. A fúria toma conta. Como alguém poderia ser tão desleal? A raiva borbulha, invade cada pensamento. Eu lutei por isso, ele grita em silêncio, enquanto o coração acelera e a respiração se torna pesada. A pulsação ecoa como um tambor, lembrando a traição a cada batida. Nesse momento, a sensação de impotência é avassaladora. Como se cada sonho, cada sacrifício, tivesse sido em vão. O olhar se fixa no lugar onde tudo começou, nas reuniões que pareciam promissoras, nas conversas sobre o futuro. As promessas de parceria se desvanecem, se transformam em uma miragem distante. O fogo da traição arde, e ele se vê em um campo de batalha, lutando contra um inimigo que já conhecia tão bem. E enquanto a raiva consome, uma ideia ressurge e a verdade sempre vem à tona. Em meio ao caos emocional, essa certeza se transforma em ânimo.
Em vez de deixar que a fúria o domine, ele decide agir. Alguém que foi traído pode se tornar mais forte. A desonestidade do outro não pode apagar a luz de sua própria integridade. A luta pela justiça começa a tomar forma. As horas passam e a decisão é clara: será necessário enfrentar a traição. Mas até lá, a tensão permanece. O que ele não sabe é que o próximo encontro no tribunal reserva uma revelação que pode mudar tudo. A honestidade, mesmo diante das traições, tem seu poder. O juiz, com seu olhar penetrante, não se refere apenas às palavras ditas. Há algo escondido nas entrelinhas, algo que pode aniquilar toda a farsa construída. E a pergunta ecoa: quem realmente vencerá nesse jogo cruel? O tempo será o juiz. O ar estava carregado de tensão. O escritório, que antes era um espaço de criatividade e inovações, agora se transformava em um campo de batalha. Essa pessoa, que tinha escondido a verdade por tanto tempo, sentia o peso do olhar acusador do sócio. O silêncio, que antes era confortável, se tornará insuportável. Você sabia? A voz do sócio ecoou na sala, quebrando o gelo que parecia cristalizar o ambiente. O tom era de decepção, não de raiva. O que doía mais era o reconhecimento de que a confiança tinha sido traída. Essa pessoa, que havia assumido a liderança, se viu paralisada, a palavra presa na garganta. Eu prometi que não faria isso, que respeitaria nossas ideias. O sócio se aproximou, os olhos fixos. Mas você fez. Você usou minha ideia como se fosse sua e agora quer que eu simplesmente esqueça? A frustração transbordava, e cada palavra era como uma facada. A verdade era como fogo, queimava e iluminava ao mesmo tempo. Havia, evidentemente, um abismo que crescia entre eles. Todos os momentos compartilhados, as conquistas e os sonhos, agora pareciam ilusões. Essa pessoa não apenas havia roubado uma ideia, havia destruído uma parceria. A honestidade, que deveria ser a base de qualquer relacionamento, tinha se perdido em meio a promessas quebradas. Eu só queria um pouco de reconhecimento. Essa pessoa se esforçou para se justificar, mas as palavras soaram vazias. O sócio cruzou os braços, claramente lutando contra a dor e a traição. Reconhecimento? Ou você queria apenas ter sucesso à minha custa? Cada frase cortava como uma lâmina. O clima estava pesado, e a tensão aumentava a cada segundo. A verdade era um peso insuportável. Não havia como escapar. O sócio respirou fundo, e um silêncio mortal tomou conta do ambiente. O que estava em jogo era maior do que eles podiam imaginar. Em um momento de fraqueza, essa pessoa percebeu que a honestidade tinha um preço. Se você não conseguir reconhecer o que fez, não haverá acordo. O sócio se virou, deixando a porta entreaberta, um símbolo de que a ruptura era iminente. O que restava de sua parceria estava por um fio, e a necessidade de um acordo se tornava mais urgente a cada instante. Essa pessoa começou a entender que a verdadeira batalha estava apenas começando. E nesse momento, a única certeza era que confrontar a verdade era doloroso, mas a ausência dela poderia ser ainda mais devastadora. O que aconteceria a seguir? A saída parecia incerta, e cada passo poderia levá-los a um destino irrevogável. Como você pôde fazer isso? A pergunta ecoou na sala. O silêncio era opressor. Alguém que tinha se tornado um exemplo de ambição agora se via cercado por suas próprias mentiras. Ele olhava para o chão, tentando encontrar as palavras que escapavam entre seus dedos. Desespero. Essa pessoa nunca pensou que chegaria a esse ponto. Ele havia começado como um idealista, sonhando em construir algo grandioso. Mas a pressão do sucesso o transformou. O que antes parecia certo, agora carregava o peso de um crime. As ideias, as inovações, tudo roubado daquela que havia sido sua parceira. O olhar dela, uma mistura de incredulidade e dor, cravava-se em sua memória. Como ele poderia explicar? Era uma tempestade de emoções. As circunstâncias me obrigaram, ele tentou justificar, mas as palavras soavam vazias, como um eco em uma caverna escura. Ele se lembrava de cada rascunho, cada brainstorming, cada tarde em que trabalharam juntos. Mas, quando a ambição falou mais alto, alguém decidiu que não havia espaço para fraquezas. Eu só queria ser o melhor, ele murmurou, a voz falhando. Mas o que era ser o melhor se isso significava trair quem confiava nele?
Ele olhou ao redor, buscando apoio. Mas quem passava por isso sabia que o perdão era difícil. Naquele momento, ele percebeu que a honestidade deveria ter sido sua aliada. Se eu tivesse sido sincero. A frase pairou no ar, cheia de arrependimento. Mas o tempo não volta, e a verdade sempre encontra seu caminho. O juiz, impassível, observava. O peso do olhar dele parecia aumentar. O que ele poderia fazer agora? Aquela pessoa queria uma segunda chance, um acordo, uma forma de remediar o que havia feito. Mas a chave estava na honestidade, e ele se lembrava de como havia se afastado dela. Você enganou a confiança de todos, e agora está aqui, implorando, o juiz afirmou. A voz era dura, mas havia um toque de compreensão. A ironia da situação não escapou de ninguém. Às vezes, a verdade não pode ser ignorada. Ela é como um fantasma que volta para assombrar. O desespero tomou conta. Ele sabia que as palavras vazias não tinham poder, mas ainda assim se segurava a esperança de que um milagre pudesse acontecer. A sala parecia se fechar ao seu redor, e o futuro se tornava uma sombra. Você realmente acredita que pode escapar disso? O juiz concluiu, e a pergunta ecoou como um lamento. A resposta estava clara. A honestidade é a melhor política. Mas, infelizmente, essa lição muitas vezes é aprendida tarde demais. O que estava por vir poderia ser devastador. E ele estava prestes a descobrir isso. A ansiedade pulsava no ar, como uma tempestade à espreita. Essa pessoa olhava para os papéis espalhados sobre a mesa, cada documento representando um pedaço de sua vida. A decisão estava tomada, levar o caso à justiça. Mas a dúvida corroía sua mente. E se tudo acabasse em ruínas? E se o que construiu com tanto esforço se desmoronasse por causa de uma traição? O sócio, aquele que deveria ser um parceiro de confiança, agora se revelava como um ladrão de ideias. As noites sem dormir, os dias de trabalho incansável e as visões de um futuro promissor agora pareciam uma piada cruel. O coração batia descompassado. O temor de perder não apenas uma empresa, mas o sentido de tudo o que havia feito, pulsava como um eco distante, mas ensurdecedor. Caminhar até o tribunal era como atravessar um campo minado. Cada passo trazia à mente a possibilidade de um veredito devastador. A justiça, tantas vezes glorificada, poderia ser cega, mas será que seria justa? Essa pessoa sabia que não estava apenas lutando por direitos, mas por sua dignidade e integridade. Quais segredos seriam revelados? Que verdades pesadas estariam à espreita nas sombras? A ansiedade transformava-se em um turbilhão emocional. Os rostos dos colegas, da família, de todos aqueles que depositaram confiança e esperanças, começavam a dançar em sua mente. E se o juiz fosse indiferente, se decidisse que uma ideia não tinha valor, simplesmente porque alguém tinha se aproveitado dela? Era um dilema aterrorizante. Com o coração acelerado, a pessoa pensou em todo o caminho que percorreu. Os sacrifícios feitos, as noites de insônia, o suor derramado. Mas a honestidade sempre foi seu farol. A mesma honestidade que agora a impulsionava a enfrentar a adversidade. O pensamento de que a verdade poderia prevalecer era um pequeno fio de esperança. Era um pilar em meio ao colapso. A tensão aumentava a cada segundo. O juiz, com seu olhar impassível, avaliava a situação. E quando ele finalmente se pronunciou, essa pessoa sentiu como se o tempo tivesse parado. As palavras pareciam ecoar no silêncio da sala. O golpe final estava prestes a ser revelado, e a sala se preparava para o que viria a seguir. O medo se misturava com a expectativa. A justiça poderia ser cega, mas a esperança começava a brilhar no horizonte. Uma última reflexão: a honestidade é sempre a melhor política, mas será que o mundo estaria pronto para ouvi-la? O tribunal estava lotado. Olhares se cruzavam, sussurros se espalhavam. A tensão no ar era palpável. Essa pessoa, que um dia foi admirada por sua visão brilhante, agora se via em uma posição vulnerável, atrás de um banco, sob o peso de acusações devastadoras. O juiz entrou. A atmosfera mudou instantaneamente. Todos sabiam que aquele seria um momento decisivo. O advogado de defesa tentou criar um espaço de empatia, mas a sinceridade parecia distante. A pressão pública aumentava. As redes sociais fervilhavam com comentários, memes e críticas.
A reputação, uma construção tão frágil, estava em risco de desmoronar. Você não pode simplesmente roubar a ideia de alguém e esperar que tudo fique bem, ecoou a voz do sócio traído, cheia de dor e indignação. Enquanto isso, o empresário que se tornou o vilão da história estava imerso em vergonha. Ele olhava para o chão, seu coração acelerando. Como alguém que sempre foi visto como um líder, agora se via como um pária, um exemplo do que não fazer. A honestidade deveria ser a sua política, mas o desejo de vencer o levou a um caminho obscuro. As câmeras capturavam cada movimento, cada expressão. Quem passa por isso sabe que enfrentar o julgamento da sociedade é ainda mais difícil do que o que ocorre em um tribunal. A vergonha era uma sombra constante, e aquele momento era um espelho cruel. O juiz, com a calma de quem já viu muito, fez uma pausa, forçando a todos a refletirem. A reputação pode ser facilmente destruída, disse ele, sua voz ressoando como um eco na sala. Cada palavra carregava um peso que fazia o empresário sentir-se ainda mais pequeno. Ele precisava de um acordo, mas as chances diminuíam a cada instante. Será que conseguiria reverter essa situação? Ou seria marcado para sempre pelo seu erro? A culpa se misturava ao desespero. Ele queria gritar, implorar, mas as palavras pareciam não sair. E, naquele instante, uma verdade implacável se solidificava: a honestidade é a melhor política, e quem ignora isso acaba pagando um preço alto. Enquanto a audiência se preparava para o desfecho, um silêncio pesado pairou no ar. Muitos se perguntavam: o que acontecerá a seguir? O empresário encontrará uma saída ou será consumido pelo próprio erro? Se você acredita em recomeços, deixe seu like agora. A sala estava silenciosa, quase opressiva. O sofrimento podia ser visto nos olhos daquela pessoa, o empresário que, em um momento de desespero, decidiu pedir um acordo. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele olhava para o juiz, o único aliado capaz de selar seu destino. Sentado à mesa, ele podia sentir o peso de cada segundo que passava. A tensão era palpável. Eu só quero resolver isso, disse, a voz hesitante. Podemos chegar a um entendimento? As palavras ecoaram, mas a sala permaneceu em silêncio. Ele esperava que esse pedido, esse apelo, pudesse fazer alguma diferença. Mas, na verdade, por dentro, ele estava em frangalhos. Nesse momento, muitos na audiência trocavam olhares cúmplices. Aqueles que conheciam a história não podiam deixar de sentir um misto de compaixão e incredulidade. Quem poderia imaginar que a ganância de alguém poderia levá-lo a um estado tão precário? O empresário tentava disfarçar, mas a insegurança pairava no ar como uma névoa densa. Eu não sou uma má pessoa, ele continuou, desesperado. Eu só queria crescer. Mas as suas justificativas soavam vazias. As luzes da sala refletiam a verdade que ele não queria encarar, e a sua ambição o levou a trair a confiança do sócio. E agora, frente ao juiz, a fragilidade de sua situação era inegável. O juiz, com um olhar sério e penetrante, fez uma pausa. O tempo parecia ter parado naquele instante. Ele se inclinou para a frente. Você esperava que isso fosse fácil? Perguntou. A pergunta pairou no ar, pesada como uma pedra. O empresário engoliu em seco, sentindo a realidade lhe atingir como um soco no estômago. Ele havia se colocado em uma armadilha e não havia saída. Às vezes, um acordo é a última coisa que se deve buscar, o juiz declarou, sua voz firme. O empresário, que parecia tão seguro antes, agora estava em ruínas, sem saber como responder. O que ele tinha em mente como uma saída, poderia ser a sua condenação. O seu desespero se tornará um fardo, um peso insuportável. A sala estava em silêncio novamente. Os ecos da negociação pendiam no ar. Todos sabiam que a honestidade deveria ter sido seu guia desde o início. Desculpe, murmurou ele, quase sem voz, mas a sinceridade não poderia apagar o que estava feito. Às vezes, é a falta dela que leva à ruína. E enquanto ele observava o juiz, uma pergunta ecoava em sua mente: poderia haver uma salvação para alguém que perdeu a própria integridade? A resposta pairava como uma sombra, ameaçando engoli-lo. O que aconteceria a seguir poderia determinar não apenas seu futuro, mas o futuro de todos que cruzassem seu caminho. O verdadeiro custo da traição estava apenas começando a se revelar. O silêncio na sala do tribunal era opressor.
Essa pessoa, em pé diante do juiz, sentia o peso das decisões que pairavam no ar. O sócio, que outrora confiara em alguém que agora era visto como um traidor, hesitava em aceitar o acordo proposto. A proposta era tentadora, mas o dilema moral que enfrentava parecia ainda mais pesado. Perdoar ou buscar justiça? Essa pergunta martelava em sua mente como um eco. Seus olhos se fixavam no rosto do sócio infrator, que parecia quebrado, implorando por uma segunda chance. O homem que um dia foi seu parceiro, seu confidente, agora se tornará uma figura distante, envolta em desilusão. O sentimento de traição era como uma ferida aberta, e a ideia de perdão parecia irreconciliável com a dor que sentia. Enquanto o juiz falava, revelando detalhes que ninguém esperava, a confusão aumentava. A dignidade havia sido desmantelada. A honestidade, o valor mais simples e puramente humano, tornará-se um conceito difícil de compreender. O juiz, com sua voz firme, trouxe à tona evidências que colocavam em dúvida não apenas a integridade do sócio, mas também a própria estrutura do que um dia fora um sonho compartilhado. O passado parecia estar se desintegrando diante de seus olhos. As palavras do juiz reverberavam como um sino: a justiça não é apenas uma questão de punição, mas uma lição para todos nós. A plateia estava em suspense, e essa pessoa sentiu a pressão crescendo em seu peito. O perdão, antes uma possibilidade, agora se tornava um fardo. Poderia realmente libertar-se dessa dor ao perdoar? Ou isso representaria uma concessão que o tornaria cúmplice de uma traição que feriu não só a ele, mas a todos que confiaram na parceria? O dilema pairava no ar como uma nuvem densa. O que fazer? O peso do perdão era um fardo difícil de carregar. A decisão se tornava uma montanha intransponível. O sócio, em sua vulnerabilidade, não conseguia esconder a fragilidade de sua alma. Mas e a justiça, onde ficava? O desejo de retribuição pulsava como um tambor no peito. Você pode escolher a paz, mas a que custo? Essa pergunta ecoava em cada canto da mente do sócio. Ele olhou mais uma vez para seu ex-parceiro, agora um estranho. A resposta ainda parecia distante, como uma miragem em um deserto de emoções conflituosas. E nesse mar de confusão, a verdade começou a emergir. A honestidade é a melhor política, pensou. Mas como poderia isso se aplicar nesta situação? A decisão estava prestes a se concretizar. O que você faria? A sala do tribunal estava carregada de tensão. A luz fria refletia nos rostos ansiosos dos presentes. O juiz, com a voz firme, começou a expor as revelações que colocariam em xeque tudo o que havia sido dito até então. Essa pessoa, que se via como um astuto empresário, estava à beira do colapso. A expectativa no ar era palpável. Um breve silêncio antecedeu a bomba que estava prestes a ser lançada. Há documentos que comprovam uma série de transações ocultas, declarou o juiz, olhando diretamente para essa pessoa. Os murmúrios se espalharam pela sala como um incêndio. Segredos que antes pareciam bem guardados agora estavam expostos à luz do dia. O rosto dessa pessoa palideceu. A sensação de que o chão se abria sob seus pés era inegável. Essa pessoa não havia apenas roubado uma ideia, havia tecido uma teia de mentiras e manipulações, alicerçada na deslealdade. As palavras do juiz cortaram como uma lâmina afiada. Ele continuou, revelando que havia um cúmplice, alguém próximo o suficiente para ter acesso a informações estratégicas. O impacto foi devastador. A traição não era superficial, estava enraizada em cada decisão estratégica que havia sido tomada. Essa pessoa, que se via como um gênio do empreendedorismo, agora se tornava o protagonista de uma trama sombria que ultrapassava qualquer expectativa. Os olhares se voltaram para essa pessoa. Desespero e pavor se misturavam em seu semblante. Você enganou a todos, sussurrou alguém na plateia. E era a verdade. A cada revelação, a imagem que essa pessoa havia cuidadosamente construído desmoronava. A honra, que antes parecia uma aliada, agora se mostrava uma traidora. O juiz, com a frieza de um cirurgião, fazia incisão nas feridas abertas, expondo a carne viva da traição. Um acordo, essa pessoa implorou, a voz quase um lamento. Mas agora a verdade tinha um peso que não podia ser ignorado. As armas da honestidade se tornaram imbatíveis. As palavras do juiz ecoaram na mente de muitos que assistiam, como um aviso: a honestidade é a melhor política.
Essa pessoa agora se via sozinha, cercada por sombras. A traição era mais profunda do que se pensava, e a luz da verdade revelara os contornos de uma história que ninguém queria ouvir, mas que todos precisavam conhecer. E que lição essa pessoa aprenderia? O que aconteceria quando a poeira assentasse? A batalha estava longe de terminar. A verdade ainda tinha algumas cartas na manga. A sala estava em silêncio, mas o peso da tensão era ensurdecedor. O empresário olhava fixamente para o juiz, seu coração batendo descompassado. Ele havia entrado naquele tribunal cheio de esperanças, acreditando que um acordo salvaria. Mas agora, diante da revelação que ecoava em sua mente, seu mundo desmoronava. A confiança não era mais uma moeda de troca, era um bem precioso perdido. Como você pôde fazer isso? As palavras de seu sócio ainda ressoavam, como um eco na sua mente. Ele havia acreditado que suas mentiras o protegeriam, que sua esperteza o manteria à frente. Mas agora, na frieza daquela sala, ele percebia que as mentiras tinham pernas curtas. Os olhares ao seu redor eram frios, cheios de desdém. Aqueles que antes o admiravam agora sussurravam entre si, suas conversas carregadas de desconfiança. Ele sentiu que o chão se abria sob seus pés. O peso do desespero o envolvia como uma nuvem escura. Como alguém que sempre foi considerado um líder, a traição a seu próprio sócio o tornará um pária. Você teve tudo nas mãos e ainda assim deixou ir, pensou. Um turbilhão de lembranças passou por sua mente, e os planos, os sonhos, a confiança que todos depositavam nele. Agora, tudo parecia um castelo de areia, prestes a ser levado pela maré. O juiz, impassível, continuava a expor as evidências que o deixavam em uma posição vulnerável. O empresário tentava se recompor, mas as palavras pareciam falhar. Ele queria gritar, implorar por compreensão, mas sua voz havia desaparecido. O desespero tomava conta dele. Não havia mais espaço para mentira. Ele olhou ao seu redor e viu o rosto de algumas pessoas que respeitava, agora manchados por sua traição. Sabia que a honestidade poderia ter sido sua salvação, mas a avareza o cegou. Sentiu o arrependimento como uma faca afiada, cortando o fundo. Eu pensei que poderia me safar, sussurrou para si mesmo. Mas agora, cada segundo que passava era um lembrete de sua queda. O juiz, com um olhar que parecia penetrar sua alma, fez uma pausa. O tempo parou. Ele sabia que a verdade sempre emergiria. Com um golpe final, o juiz revelou a única prova que podia aniquilar qualquer vestígio de defesa. A sala respirou em conjunto, um murmúrio coletivo. O empresário sentiu-se pequeno, impotente, como se o chão tivesse desaparecido. O que ele havia cultivado por tanto tempo estava agora em ruínas. E, no fundo, ele sabia que essa era a colheita da traição. A confiança perdida não poderia ser comprada de volta. O que viria a seguir era um abismo, um precipício sem fim. O que fazer agora? O futuro era incerto. Mas uma coisa era clara, e a honestidade é a melhor política. E, enquanto o desespero tomava conta, ele se perguntava se havia realmente como voltar atrás. As sombras do seu próprio erro se aproximavam. A verdade estava prestes a reivindicar o que sempre foi seu. A verdade é um poderoso aliado. Essa ideia começou a ressoar na mente de alguém que, no fundo, sempre soube que a injustiça seria desmascarada. O tribunal, com seu silêncio reverente, parecia acompanhar cada palavra, cada respiração tensa. A atmosfera estava carregada, como se o universo aguardasse a próxima revelação. Quando o juiz, com sua voz firme, expôs a evidência que contradizia a versão apresentada, algo mudou. O sócio que havia sido enganado sentiu um peso se dissipar. Ele se levantou, a determinação ardendo em seu olhar. As dúvidas que o atormentavam foram rapidamente substituídas por uma certeza inabalável. A verdade tinha chegado, e com ela, a força renovada. Os murmúrios na sala aumentaram. Muitos assistiam com atenção, divididos entre a expectativa e a incredulidade. A pessoa que havia roubado a ideia, antes confiante, agora parecia um fantasma. Aquele que sempre se escondeu atrás de sorrisos traiçoeiros viu sua máscara escorregar. Não havia como escapar da realidade. Com cada palavra proferida, o sócio sentia um ímpeto crescente. A busca por justiça não era apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que um dia se sentiram injustiçados.
Ele sabia que, ao se levantar contra a traição, não lutava apenas por um acordo. Ele estava lutando por princípio, por dignidade, por cada um que já se sentiu pequeno diante do poder. Um silêncio profundo tomou conta da sala quando ele começou a falar. Sua voz, antes tímida, agora ecoava com firmeza. Ele expôs não só a traição, mas também o impacto emocional que a situação causou. Os sonhos desfeitos, as noites sem dormir, o peso da desconfiança. A audiência ouvia, atenta a cada detalhe, e a empatia crescia como uma onda. Ele finalizou seu discurso com uma frase que atravessou o ar: a honestidade é a melhor política. Nesse instante, muitos sentiram o peso da verdade se solidificando. O sócio não estava apenas buscando justiça, ele estava acendendo uma chama de esperança. E quando o juiz fez uma pausa, como se pesasse as palavras, a expectativa era palpável. O olhar penetrante do juiz parecia prometer algo. Havia mais a ser revelado, um desfecho inesperado prestes a acontecer. O que mais a verdade poderia trazer à tona? O que se escondia nas sombras daquele processo? A batalha estava apenas começando. A pressão social se torna insuportável. O peso dos olhares, dos comentários sussurrados. Você não pode escapar. A reputação que levou anos para construir agora desmorona como um castelo de cartas. A notícia se espalhou, e muitos não hesitam em julgar. O que antes era admirado se transforma em desprezo. Essa pessoa, que um dia se considerou um visionário, agora se vê cercada por críticas. Como pôde fazer isso? Ele não merece estar à frente de uma empresa. Cada frase ecoa como um golpe. A vergonha se instala, uma sombra que não a deixa em paz. Não é apenas uma questão de sucesso, é uma questão de caráter. Nos corredores da empresa, o clima mudou. A confiança se evaporou. Funciona como um efeito dominó. As entregas atrasadas, os projetos paralisados, tudo se intensifica. As conversas mudam de tom. Antes, as interações eram cheias de entusiasmo. Agora, são preenchidas com silêncio. As portas se fecham, as pessoas se afastam. O olhar dos colaboradores se transforma em uma mistura de reprovação e compaixão. Os sócios, outrora solidários, agora se tornam críticos. Ele traiu a confiança de todos, muitos dizem. As redes sociais, que antes exaltavam suas conquistas, agora são palco de ataques implacáveis. Publicações bombásticas surgem, e a figura que um dia havia admirado agora é alvo de desdém. A honestidade é a melhor política, muitos lembram, enquanto o nome dessa pessoa se torna sinônimo de deslealdade. A angústia se instala. Em um momento de vulnerabilidade, essa pessoa percebe que não há retorno. O orgulho que alimentou suas decisões agora sufoca. O olhar do juiz durante a audiência é uma lembrança constante. Ele viu as evidências, percebeu a verdade. Ali, na sala de tribunal, não há espaço para emoções. Apenas a crueza da realidade. Algo foi revelado, e não há como voltar atrás. Essa pessoa sabe que a única saída é lidar com as consequências. Mas enquanto o julgamento se aproxima, a dúvida paira no ar. Será possível recuperar a confiança perdida? E se, de fato, não houver um caminho de volta? A pressão aumenta, e cada momento se torna uma eternidade. O relógio avança, mas a vergonha permanece. Os julgamentos não cessam, e a única certeza é que a verdade sempre aparece. O que se esconde nas sombras não pode permanecer oculto para sempre. Como essa pessoa enfrentará a tempestade que se aproxima? O tribunal estava em silêncio. Os olhares eram pesados. Essa pessoa, no centro da sala, sentia o peso do que havia feito. O ar parecia denso. A expectativa crescia. O juiz, com a voz firme, anunciou sua decisão. A sala inteira aguardava. Todos respiraram fundo. Considerando as evidências apresentadas, o juiz fez uma pausa. O coração de muitos batia acelerado. A tensão era palpável. Essa pessoa, que havia acreditado que tudo acabaria bem, sentia um frio na espinha. As consequências do roubo da ideia estavam prestes a serem reveladas. E então, as palavras do juiz vieram como um golpe. Você será responsabilizado por suas ações. A integridade do seu sócio e o valor do trabalho dele não podem ser desrespeitados.
Um sussurro percorreu a sala. O juiz continuou: a condenação inclui reparação financeira e a proibição de atuar em qualquer empreendimento relacionado por 5 anos. A dor transpareceu no rosto dessa pessoa. A esperança que um dia teve se desfez em questão de minutos. Era um alívio misturado a um profundo desespero. A justiça, finalmente, prevalecia. Mas e a dor? A dor de saber que a traição havia marcado não apenas a carreira, mas a vida pessoal. Na mente de quem passa por isso, surgiam lembranças e risadas, planos, sonhos conjuntos. Tudo desmoronou por causa de uma escolha errada. Essa pessoa olhou ao redor e viu a reação dos presentes. Alguns aliviados, outros desapontados. A justiça foi feita, mas a ferida estava exposta. E a verdade é que nunca se pode apagar a desonestidade com um simples veredicto. A sala começou a se dispersar, mas uma palavra ecoava nos pensamentos de todos, em consequência. Nenhuma ação fica sem resposta. E a lição se torna clara. A honestidade é a melhor política. O impacto disso vai além das paredes do tribunal. Ele ecoa na vida de quem faz escolhas erradas. Agora, essa pessoa estava sozinha. Conseguiria reconstruir? O caminho seria longo e cheio de desafios. O que realmente havia ganho com tudo isso? A resposta não viria tão fácil. A justiça pode ter sido feita, mas o arrependimento e a dor permanecem. Me conta nos comentários, você já passou por algo assim? A sala estava em silêncio. O empresário, sozinho, olhava pela janela. As luzes da cidade brilhavam à distância, mas sua mente estava obscurecida por uma tempestade de pensamentos. Ele se via preso em uma teia de mentiras que ele mesmo havia tecido. A ideia que uma vez considerou brilhante agora pesava como uma âncora em seu coração. Muitos podem se perder na busca por sucesso. A ambição cega, e essa pessoa havia sido uma delas. Mas agora, em meio ao desespero, compreendia que a vitória adquirida de maneira desonesta só trazia um gosto amargo. O orgulho, antes inflado, era agora uma sombra que o acompanhava. Ele se perguntava se havia algum caminho de volta. E se tivesse agido de outra forma? Se tivesse valorizado o sócio que acreditou nele? A imagem do rosto decepcionado do parceiro o assombrava. O peso do arrependimento se acumulava, e cada segundo que passava parecia mais pesado que o anterior. Ele não conseguia escapar do eco de suas decisões. Era um ciclo, um grito silencioso por redenção. Muitos, como ele, acreditam que o sucesso justifica os meios. Mas o que essa pessoa aprendeu da maneira mais difícil é que a honestidade é a melhor política. Em um mundo onde a confiança é o pilar de qualquer relação, ele havia escolhido um caminho traiçoeiro. O juiz havia revelado algo crucial, mas as palavras foram como lâminas afiadas, cortando mais fundo do que ele poderia imaginar. Revelações que não apenas expuseram suas falhas, mas também o transformaram em um exemplo do que não fazer. E agora, preso nessa prisão de suas próprias escolhas, ele lutava contra um inimigo invisível, sua própria consciência. Era difícil encarar o reflexo no espelho. A pessoa que ele via ali não era mais a figura de sucesso que costumava ser. Era alguém atormentado pelo peso do orgulho. Ele se perguntava se o acordo que implorou valeria a pena. Se poderia, de alguma forma, reconstruir o que havia destruído. O que essa pessoa queria mais do que tudo era aprender. Aprender com os erros, entender que o verdadeiro valor do sucesso está na integridade. O caminho para a reconciliação começava com o reconhecimento de seus próprios deslizes. E, quando tudo parecia perdido, uma ideia surgia. Um fio de esperança que poderia levá-lo a um novo começo. Mas essa ideia só poderia se concretizar se ele estivesse disposto a sacrificar seu orgulho. Estava ele pronto para essa transformação? A resposta ainda pairava no ar, cheia de incerteza. O futuro era uma folha em branco. E cada palavra contada nos próximos dias poderia mudar tudo. Ele sabia que a jornada não seria fácil, mas o primeiro passo precisava ser dado. O que viria a seguir? Esse novo capítulo poderia ser a redenção que ele tanto desejava. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas do novo escritório. Essa pessoa observava as paredes vazias, respirando a liberdade que só um novo começo pode trazer. A solidão era palpável, mas não tinha mais o peso da traição.
Havia um projeto à sua frente, algo que era seu. Uma ideia que fervilhava em sua mente, aguardando para ganhar vida. Os desafios do passado ainda ecoavam. As noites sem dormir, a desconfiança que marcava o relacionamento anterior, o medo de falhar novamente. Mas agora, tudo isso era combustível. Essa pessoa sabia que o caminho seria árduo, mas a esperança pulsava dentro dela como um tambor ressonante. A cada passo, um novo aprendizado. A cada tropeço, um novo ensinamento. Muitos se concentram nos erros, nas desilusões. Mas ela decidiu olhar para frente. Pensar que, com honestidade e integridade, poderia reconstruir tudo. Começar uma nova jornada. Aquela ideia, que um dia foi surrupiada, agora era um convite a reinventar. Uma oportunidade de mostrar ao mundo do que realmente era capaz, sem sombras do passado. Os primeiros dias foram de muito trabalho. Essa pessoa passou horas aperfeiçoando cada detalhe. A paixão pulsava, mas também havia momentos de dúvida. E se desse tudo errado? E se a traição se repetisse, de alguma forma? Mas a lembrança do que tinha acontecido não era mais um peso, era um lembrete. Uma lição de que a honestidade sempre prevalece. A verdade é libertadora. E então, em meio ao processo criativo, a voz interna ressoou: você pode fazer isso. O eco da esperança tornou-se mais forte. A confiança, antes abalada, começava a se restabelecer. E assim, aos poucos, a pessoa foi construindo não apenas um novo projeto, mas também um novo eu. Ela sabia que muitos se encontravam em situações semelhantes, enfrentando suas próprias batalhas. O importante era não desistir. Não deixar que o passado definisse o futuro. O novo projeto, agora, era mais que um negócio, era uma afirmação de que todos merecem uma segunda chance. Enquanto olhava pela janela para o horizonte, essa pessoa sorriu. O mundo estava cheio de possibilidades. Um novo começo pode ser libertador. Uma nova chance de ser quem realmente se é, sem máscaras, sem trapaças. E então, um pensamento a atingiu como um raio. O juízo que outrora parecia sombrio, agora era uma ferramenta. A verdade tinha um poder renovador. E se isso fosse apenas o início? O que mais poderia acontecer? A história ainda não tinha terminado. Era uma vez um empresário que se via frente a um abismo de sua própria criação. A traição pulsava em suas veias como um veneno, e agora era hora de enfrentar as consequências. Ele havia roubado a ideia brilhante de seu sócio, aquele que, por anos, havia confiado nele. O peso da culpa tornava-se insuportável, e a busca por redenção tomava forma. Enquanto caminhava pelo corredor do tribunal, cada passo ecoava em sua mente como um lembrete de sua falha. Os olhares de reprovação o acompanhavam, como sombras que não se afastavam. Como recuperar a confiança perdida? Pensou. Na mente, um turbilhão de lembranças o assombrava. Risadas compartilhadas, noites de trabalho e planos para um futuro promissor, agora tudo parecia uma miragem distante. Ele se lembrou da última conversa com o sócio. As palavras ainda rangiam: você quebrou algo que era nosso. Era verdade. A traição não era apenas uma falha profissional, era uma facada no coração de uma amizade. Enquanto se aproximava do juiz, seu estômago revirava. Ele precisava encontrar as palavras certas, algo que pudesse suavizar o impacto de sua culpa. Mas o que dizer a alguém que havia sido tão profundamente ferido? E então, o silêncio tomou conta da sala. A tensão era palpável. O juiz olhou diretamente em seus olhos, e por um breve momento, tudo parecia suspenso no tempo. Você deseja um acordo? Perguntou. Ele assentiu, mas as palavras que vieram a seguir foram como um golpe. O juiz revelou uma evidência, algo que ele pensava que tinha enterrado. Um testemunho de um funcionário que havia presenciado a traição. Você está tentando se redimir, mas seu passado te persegue, disse o juiz. A declaração cortou como uma lâmina afiada, deixando-o paralisado. A esperança que tinha alimentado começava a desmoronar. O empresário sabia que a luta pela redenção seria mais difícil do que imaginara. As palavras do juiz ecoavam em sua mente: a honestidade é a melhor política. Ele percebeu que não era apenas o acordo que precisava, mas uma verdadeira transformação interna. Como poderia reconquistar a confiança perdida se sua própria sombra ainda o assombrava?
Essa pessoa se encontrava em um momento crucial, um divisor de águas que poderia levá-lo à ruína ou à reconstrução. Uma pergunta ressoava em seu coração: até onde ele iria por essa redenção? E a resposta a essa pergunta poderia mudar não apenas o seu destino, mas o de todos ao seu redor. Com um novo entendimento de que as palavras não eram suficientes, ele compreendeu que o caminho da honestidade exigia mais do que promessas vazias. Era um caminho repleto de dificuldades, e a verdadeira luta apenas começava. O que aconteceria a seguir? Ele tinha que decidir se estava realmente pronto para enfrentar as consequências de seus atos. Uma nova jornada aguardava por ele, e o tempo para agir era agora. O passado nunca é esquecido. Era um dia comum no café onde eles costumavam se encontrar. O aroma do café fresco parecia carregar um peso a mais no ar, uma nuvem densa de lembranças não ditas. Essa pessoa entrou, hesitante, e sentiu o coração acelerar. A visão do antigo sócio trouxe à tona um turbilhão de emoções, um eco de traição que ainda ressoava. Os olhares se cruzaram e, por um instante, o tempo parou. As memórias daquele dia fatídico voltaram à mente. A ideia que deveria ter sido compartilhada, agora transformada em um sucesso que outro havia apropriado. Alguém que sempre teve a confiança de quem perdeu. A tensão entre eles era palpável. As palavras que ficaram engasgadas por anos estavam prestes a se libertar. Precisamos conversar, disse aquela pessoa, tentando esconder o tremor na voz. Mas a frase soou como uma bengala quebrada, incapaz de sustentar o peso da verdade. O sócio olhou fixamente, mas não havia muito espaço para compaixão. A raiva ainda pulsava nas veias de quem havia sido traído. Sobre o que? Sobre o que você tirou de mim? Ou será que quer simplesmente tentar salvar o que sobrou da sua consciência? A ironia nas palavras cortou o silêncio. Ambos eram reflexos de um passado que não se apagava. Rancor e dor estavam entrelaçados em suas almas. A conversa seguiu um caminho tortuoso. Propostas de acordo, promessas de reparação. Mas as palavras não faziam eco no coração machucado. Alguém que tentou reconstruir uma ponte havia encontrado apenas ruínas. O que poderia ter sido uma reconciliação era, na verdade, uma batalha silenciosa. Você não entende, disse aquela pessoa, a voz quase em um sussurro. Eu estava desesperado. Não sabia como seguir em frente. Mas a resposta foi um silêncio gélido. O passado os escravizava. Então, em um momento de pura tensão, o juiz, que observava de longe, decidiu intervir. Com um olhar firme, ele revelou algo que ninguém esperava. Uma carta antiga, um documento escondido, uma prova irrefutável de que a traição havia sido mais profunda do que imaginavam. A sala congelou. O peso da verdade desabou sobre eles, um golpe brutal. As palavras escaparam de quem se sentiu traído, mas o que quer que fosse revelado, foi um abalo sísmico. O que parecia um simples reencontro se transformou em um confronto mortal. E, no fundo, a única lição que sobrava era: a honestidade é a melhor política. Mas isso já era tarde demais. E agora, qual seria o próximo passo? O que o futuro reservaria para aqueles que não conseguiram arcar com o peso de suas ações? Todo erro carrega consigo uma lição. A sala do tribunal estava pesada, quase palpável. Sentado na cadeira, alguém olhava fixamente para o juiz. A ansiedade pulsava nas paredes, enquanto a voz do juiz ecoava com uma clareza cortante. Ele falava sobre a traição, sobre a deslealdade que havia sido cometida, mas também sobre o que se poderia aprender com tudo aquilo. A mente dessa pessoa viajava para o passado. Os dias em que a ideia foi roubada, as promessas jogadas ao vento. A sensação de traição era amarga. Mas, naquele momento, uma revelação brotava. A dor daquela traição não era apenas um fardo, mas uma oportunidade disfarçada. A cada erro, uma lição se apresentava. Era um convite ao crescimento. Muitos não conseguem ver. Acreditam que o caminho é linear, que o sucesso é garantido. Mas quem passa por isso sabe que a jornada é feita de desvios. Cada tropeço, cada falha, é um sinal. Um sinal de que há muito a aprender. E, surpreendentemente, isso traz uma satisfação profunda. Enquanto o juiz terminava suas palavras, essa pessoa se viu refletindo sobre o quanto a honestidade era crucial.
Não apenas como um princípio moral, mas como uma estratégia de vida. O que havia aprendido não se resumia a evitar traições, mas a construir relações sólidas, baseadas na confiança e na transparência. A honestidade se tornava a melhor política. Ponto. Com um leve sorriso, essa pessoa percebeu que aquele processo não era apenas uma batalha legal, mas uma oportunidade de se reerguer. A sensação de satisfação começava a substituir a amargura. Era hora de renascer. A sala do tribunal se esvaziava, mas havia uma luz que não se apagava. Uma nova perspectiva se formava. E, nesse novo entendimento, a pergunta ressoava: como os erros podem se tornar os maiores professores? Essa pessoa se levantou, decidida. O caminho à frente estava claro. A lição era mais poderosa que qualquer traição. E assim, enquanto saía, a certeza brotava: cada passo em falso poderia ser transformado em um salto de fé. A história ainda não tinha acabado. A verdadeira jornada estava apenas começando. O silêncio na sala de audiência era ensurdecedor. A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. A verdade, aquela que há muito tentava enterrar, agora era uma presença constante, quase palpável. Essa pessoa, que antes se via como um mestre das manobras e artimanhas, agora se sentia como uma marionete sem cordas. O que restava de sua reputação? Apenas fragmentos de uma identidade construída sobre mentiras. Naquele momento crucial, uma decisão começou a germinar dentro dela. Mudanças começam de dentro para fora. Essa pessoa olhou para o juiz, um homem de olhar penetrante, que parecia saber mais do que dizia. A ideia de reconstruir sua identidade profissional tornou-se mais do que uma necessidade, era uma urgência. O que poderia resultar dessa transformação? O peso da culpa já não cabia em seus ombros. Talvez eu deva parar de olhar para o passado e começar a construir algo novo, pensou. A determinação crescia, como uma chama acesa em meio à escuridão. Ser honesto parecia agora a única maneira de resgatar sua dignidade. Mas como dar esse primeiro passo? Como se libertar das correntes que a mantinham presa a um passado sombrio? Muitos enfrentam dilemas semelhantes. A luta interna entre o que se fez e o que se deseja ser é familiar a muitos. Se você já se sentiu perdido, sabe como essa batalha pode ser exaustiva. Para essa pessoa, o desejo de mudar se tornava quase físico, como uma força que a puxava para frente. O que antes era um simples desejo de acordo se transformava em uma busca por perdão, não só do sócio, mas de si mesma. Então, no auge da sua vulnerabilidade, ela decidiu que não podia mais se esconder atrás de mentiras. A honestidade é a melhor política, e agora era hora de se lembrar disso. Essa pessoa começou a falar, cada palavra impregnada de sinceridade. Eu errei, confessou, a voz trêmula, mas firme. Eu roubei algo valioso, mas quero corrigir isso. Os olhares na sala mudaram. O juiz, que antes parecia imparcial, agora observava com uma nova intensidade. Havia algo inabalável na determinação dessa pessoa. Mas o que aconteceria a seguir? O que o juiz revelaria que poderia aniquilar essa nova esperança? O clima estava prestes a mudar novamente. Essa reviravolta poderia ser o começo de uma nova jornada ou o fim da linha. O que ela faria a seguir seria crucial. As respostas estavam prestes a se revelar, e a sala inteira segurava a respiração. O sol estava se pondo, lançando uma luz dourada sobre a sala onde alguém, agora mentor, preparava-se para falar. O ambiente estava lotado. Vários olhares fixos, cheios de expectativa. Era o momento de compartilhar. Todos nós temos desafios, começou essa pessoa, com a voz firme. Mas é como lidamos com eles que define nosso caminho. O silêncio se fez. O público estava atento, absorvendo cada palavra. Essa pessoa se lembrou de como o traiçoeiro ato de um sócio havia mudado sua vida. Uma ideia roubada, uma confiança despedaçada. Mas agora, naquela sala, havia um novo propósito. Existem lições que custam caro, continuou. E eu aprendi da maneira mais difícil. Ele olhou nos olhos de cada um ali. Eles precisavam saber. A honestidade é a melhor política. Nunca subestime seu valor ou a força de suas ideias. No fundo, havia um desejo de ajudar. Essa pessoa sabia que muitos já haviam passado por situações semelhantes.
A dor da traição, a luta pela recuperação. Ele queria que ninguém mais sentisse o que ele sentiu. Então, ele compartilhou estratégias. Como evitar cair nas armadilhas da deslealdade? Se você tem uma ideia, proteja-a. Seja transparente. Trabalhe em equipe, mas com cautela. A colaboração deve ser uma ponte, não uma armadilha. Cada palavra era um convite à reflexão. O orgulho crescia dentro dele. Ele estava se tornando mais do que um empreendedor. Estava se moldando como um líder. O público reagia. Sussurros de incentivo, rostos iluminados pela esperança. Foi então que alguém levantou a mão e fez uma pergunta que ecoou no coração de todos: "E se você falhar de novo?" A sala ficou em silêncio. A tensão era palpável. Essa pessoa respirou fundo. Se você falhar, aprenda. E se levante novamente. O brilho nos olhos daqueles que escutavam mostrava que a mensagem havia sido captada. Compartilhar é um ato de generosidade. E essa pessoa estava disposto a fazer isso, mesmo que fosse apenas uma ideia em meio à escuridão. Ele se despediu, mas deixou uma última mensagem no ar. O melhor caminho é aquele que escolhemos com honestidade. Não se esqueçam disso. O que viria a seguir? As decisões que cada um tomaria depois daquela noite poderiam mudar tudo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Porque a transformação começa com uma conversa. A verdade, quando finalmente aceita, tem o poder de transformar. Essa pessoa, após meses de caos e angústia, finalmente sentou-se em um canto silencioso de sua mente, onde a paz parecia, finalmente, possível. A sala estava vazia, exceto por uma luz suave que filtrava pela janela, como se o universo estivesse dizendo que era hora de olhar para dentro. Ele sabia que tinha cometido erros, falhas que o tornaram um ser humano comum. O peso de ter roubado a ideia de alguém, de ter traído aquela confiança, pesava como uma âncora em seu peito. Cada pensamento sobre sua escolha o levava a um mar de arrependimento, mas agora, pela primeira vez, ele começou a aceitar cada um desses momentos de fraqueza. A aceitação não era fácil. Era como um caminho cheio de espinhos. Ele tinha passado por tantas noites insones, atormentado por dúvidas e medos. Muitos ao seu redor o viam como um empresário de sucesso, mas por dentro, ele se sentia como um impostor. A fachada estava intacta, mas a alma estava em frangalhos. Então, naquele momento de reflexão, algo mudou. Ele olhou para todos os erros que cometera e, em vez de sentir vergonha, começou a sentir um golpe de liberdade. Aceitar seu passado, as decisões erradas e as consequências que se seguiram, era como soltar correntes que o prendiam. Ele percebeu que se permitir falhar significava, também, abrir espaço para aprender e crescer. A tranquilidade começou a inundar seu ser. Não havia mais a necessidade de lutar contra seus fantasmas. Em vez disso, ele os encarou de frente. A honestidade, a tão falada honestidade, tornou-se um mantra em sua mente. Ele entendeu que ser verdadeiro consigo mesmo trazia uma força que ele nunca imaginou que possuía. Aquele peso, que antes o oprimia, agora se transformava em combustível para um novo começo. Era uma certeza dolorosa, mas libertadora. Afinal, quem passa por isso sabe que a primeira etapa para a recuperação é reconhecer onde se errou. E nessa jornada, ele encontrou algo mais poderoso do que qualquer vitória empresarial, a paz interior. Mas esta jornada ainda não estava completa. A vontade de reparação pulsava dentro dele. Ele tinha a chance de fazer as coisas de forma diferente. Havia um novo amanhecer à sua frente, mas como ele poderia se redimir? Essa pergunta ecoava em sua mente, prometendo um desfecho surpreendente para sua história. E a resposta poderia mudar tudo. A sala estava silenciosa, carregada de um peso que parecia quase palpável. Olhares trocados, lembranças amargas do passado recente. Ali, em meio ao caos emocional de um processo judicial, a tensão era insuportável. Mas, em meio à escuridão, uma luz começava a brilhar. Após dias intermináveis de confrontos, algo extraordinário começou a acontecer. Essa pessoa, que outrora foi vista como o vilão da história, começou a se abrir. Com uma fragilidade inesperada, ele confessou que a culpa o acompanhava como uma sombra. As palavras saíram de sua boca como um desabafo, um pedido desesperado por compreensão. Eu me perdi.
A ambição falou mais alto do que a lealdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A outra pessoa, que já havia sido amigo e sócio, sentiu uma onda de emoções conflitantes. O que fazer? A dor da traição ainda estava fresca na memória, mas havia algo na vulnerabilidade do outro que tocou seu coração. O que antes era um abismo intransponível começou a se estreitar. A gente pode reconstruir isso, disse, com uma voz hesitante, quase incrédula. Nesse instante, a atmosfera na sala começou a mudar. O ódio foi substituído por um sutil entendimento. A conversa fluiu, palavras que antes eram armas se tornaram ferramentas de cura. Eles falavam sobre erros, sobre o que realmente importava, sobre a importância da honestidade nas relações. O tempo parecia parar enquanto eles exploravam essa nova dinâmica. Um sorriso tímido começou a surgir. A ideia de se tornarem amigos novamente, de reconstruir a confiança, fez com que as esperanças renascessem. Eles prometeram se apoiar, não só como empresários, mas como seres humanos. Devemos aprender com isso, alguém disse, e, pela primeira vez, a frase soou como um pacto de amizade. O clima de alegria começou a invadir o espaço. Nenhum deles sabia o que o futuro reservava, mas havia uma certeza: a amizade, aquela que fora perdida, poderia ser um caminho de volta. A revelação de que a honestidade é a melhor política ecoou como um mantra. Mas, no fundo, uma pergunta pairava no ar: será que esse novo início seria suficiente para apagar os fantasmas do passado? E, o mais importante, como eles lidariam com os desafios que ainda estavam por vir? A resposta poderia mudar tudo. O sol brilhava intensamente naquela manhã. A atmosfera era carregada de expectativas enquanto os dois se preparavam para um encontro que poderia mudar tudo. Após tantos desafios, alguém finalmente decidiu colocar as cartas na mesa. O passado os assombrava, mas o futuro parecia mais promissor do que nunca. Ambos tinham prosperado em seus empreendimentos. O que antes era um campo de batalha agora se transformará em um terreno fértil. Havia um respeito mútuo que surgira das cinzas da traição. Mas a lembrança daquela traição ainda ecoava. O momento em que a confiança foi quebrada. Agora, eles estavam ali, sentados frente a frente, compartilhando conquistas e aprendizados. Você sabe que não foi fácil para mim, alguém começou, a voz trêmula de sinceridade. O outro assentiu, lembrando das noites sem dormir e dos dilemas morais que enfrentou. A vida tinha um jeito intrigante de desenhar seu próprio caminho, não é mesmo? Cada um deles havia aprendido a importância da honestidade e da transparência. Ambos estavam prontos para superar as cicatrizes do passado. Enquanto conversavam, a tensão foi lentamente se dissipando. Os olhos de alguém brilhavam ao falar sobre um novo projeto em que estavam trabalhando juntos. Uma ideia que crescia, que pulsava com energia renovada. Era como se, em um momento de brilho, todas as frustrações e desconfianças se transformassem em combustível para algo maior. Mas a verdade era que um juiz invisível havia revelado algo que os desafiava a se manterem fiéis ao que realmente importava. Juntos, somos mais fortes, alguém declarou, e essas palavras pairaram no ar, carregando uma força inegável. O eco da frase ressoou como um mantra de renovação. Eles sabiam que, ao trabalharem lado a lado, poderiam erradicar os fantasmas que os assombravam. E, ao final daquela conversa transformadora, eles se levantaram, não como concorrentes, mas como aliados. A satisfação pulsava em seus corações. Em um mundo onde a desonestidade poderia facilmente triunfar, eles tinham escolhido um caminho diferente. Falar sobre as cicatrizes foi libertador. A verdadeira vitória estava em sua capacidade de perdoar e seguir em frente. A mensagem foi clara: e a honestidade é a melhor política. Porque, no fundo, todos nós temos a capacidade de nos reinventar. De transformar uma traição em uma aliança. E, quem passa por isso, sabe que a verdadeira força reside na coragem de recomeçar. O futuro os aguardava com oportunidades infinitas. Essa era apenas a primeira página de uma nova história, e o melhor ainda estava por vir.